Boa noite, pessoal. Hoje vamos dar continuidade na meditação do livro de Primeira Reis. E estamos hoje no capítulo 16. Vamos fazer nossa primeira oração. Senhor, nosso Deus, amado Pai, estamos diante da Tua santa presença, buscando a Tua, meu Pai, inspiração. Que o Senhor, através desse texto sagrado, venha colocar dentro da gente o que é sagrado também. Coloca dentro da gente a Tua vontade, o teu entendimento, coloca dentro da gente a tua inspiração, que o Senhor venha fazer com que ao final dessa noite estejamos cada vez mais preparadas para te servir. Que o Senhor, meu Deus, venha confrontar o nosso eu e fazer com que saiamos também amadurecidas, que aquilo que nós temos necessidade de mudar em nós, aquilo que precisa ser transformado e até agora não aconteceu ainda, nós te pedimos, meu Pai, que isso comece a acontecer nesse exato segundo. E que possamos, meu Pai, sair daqui regozijantes hoje, porque o Teu Espírito está nos enchendo de sabedoria. Nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor também venha atentar para a nossa família, porque ainda estamos vivendo aquele propósito do mural. E que, pela nossa fé, a nossa família esteja sendo alcançada também, com a sabedoria do Senhor. E que haja, meu Pai, um momento de despertar neles, para que eles possam te servir também. Que eles reconheçam quem é o Senhor, que eles se arrependam dos seus erros, que eles se tornem para ti e que eles venham ser salvos. Espírito Santo, pedimos que o Senhor venha conduzir tudo que foi feito aqui hoje, essa noite. Usa, meu Pai, os lábios de cada uma de nós para que possamos fortalecer umas às outras. Nós estamos aqui, meu Pai, unicamente sacrificando o nosso ser para te servir. Te agradecemos por essa oportunidade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Ei, meninas, vamos lá. A gente vai perceber aqui que Israel, a parte das 10 tribos, né? O Reino do Norte, por ser carente da direção de Deus, eles não conseguem nem mesmo ter um momento de paz. Frequentemente, eles estão agora envolvidos em guerras, não só com o próprio Judá, o próprio Reino do Sul, mas também a gente já vai perceber a guerra com os filisteus, a gente vai perceber as fragilidades das alianças que estão sendo formadas, e tudo isso justamente porque está faltando a direção de Deus, está faltando o conselho de Deus, está faltando a obediência à vontade de Deus. E quanto mais eles resistem a Deus, mais Israel vai ficando complicada, mais o povo vai sofrendo. Há um ponto que a gente vai ver aqui no texto, que o povo nem parece mais participar das decisões políticas de Israel. Quando a gente vê Israel sendo formado, a gente percebe que todas as tribos tinham, de alguma forma, expressão. Todas podiam colaborar, falar, todas participavam. E o que a gente vai perceber agora é só o poder militar falando mais alto que o resto do povo. Eu imagino que seja uma fase onde o povo está sofrendo, abandonados, tanto pelo próprio rei, como pelo próprio exército. E a gente vai perceber aqui uma luta, uma briga do poder pelo poder. Pelo menos esse entendimento que eu estou vendo com esse texto. Então vamos lá. Capítulo 16, verso 1, a gente vai ter o seguinte: então, a palavra do Senhor veio a Jeú, o filho de Anani, contra Baasa. Então, Jeú, ele está tendo aqui, está sendo usado por Deus como profeta para trazer uma mensagem do alto para os homens.
E ele está sendo usado para falar diretamente com o rei. Por que não diretamente com o povo? Eu acredito que o povo também tivesse sendo alcançado, mas o texto ele vai falar das pessoas que realmente causam influência. Quando Jeú vai falar com Baasa, o rei, eu imagino que o povo vai ficar sabendo disso de alguma forma também. Bom, se o povo ficar sabendo disso, o povo também está sendo alertado. Pode não ser todo o povo, toda aquela multidão das tribos, mas alguém está sabendo dessas histórias. Então o povo também está sendo alcançado. Mas o que a gente percebe é que Deus ele quer falar com aquele que tem influência sobre a nação de fato, que é o rei. Se o rei muda a sua conduta, ele vai influenciar todo o seu reino, todo o seu povo, toda a sua nação. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: se a palavra é contra, então a palavra é de juízo. Verso 2: porquanto te exaltei do pó e fiz de ti príncipe sobre o meu povo Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tem feito o meu povo Israel pecar para me provocar a ira com os seus pecados, eis que removerei a posteridade de Baasa e a posteridade da sua casa, e farei da sua casa como a casa de Jeroboão, o filho de Nebate. Quando ele fala aqui no verso 2, ele diz o seguinte: te exaltei do pó, te fiz príncipe sobre Israel. Eu imaginei aqui duas concepções. Primeiro, que de fato, por ele ser homem, veio do pó, e Deus colocou esse nada como príncipe de Israel. E uma outra concepção que eu tenho também é que ele pegou alguém que não era nada, alguém que não tinha muita expressão, e colocou em uma posição de autoridade sobre toda Israel. E o próprio Deus afirma que ele fez isso. O próprio Deus pega e exalta esse homem, tira daquela condição de nada, coloca na condição de autoridade. O que Deus espera desse rapaz? O que Deus espera de cada um daqueles, de nós? Que ele tira de lá, do monturo, do lodo, do lamaçal, do nada, do pó, e traz a uma condição de autoridade. Nesse caso aqui, uma autoridade política, eu estou falando da gente como uma autoridade espiritual. O que Deus espera da gente? O que Deus espera de pessoas que ele exalta? No mínimo, algum quê de gratidão, reconhecimento. E o que Baasa fez, o próprio texto reafirma: andou nas práticas de Jeroboão. Levou meu povo a pecar contra mim. Provocou-me a ira. Então, o que ele quer dizer? Olha, poxa, era para você realmente ter entendido que quem te colocou naquela posição fui eu, você não chegou lá sozinho, e o mínimo que você deveria ter feito é reconhecido que eu sou o Senhor. Você deveria ter exaltado o meu nome para a minha nação, para o meu povo, e o que você fez foi justamente o contrário, manteve aqui esses ídolos, perfeito a Ísis, manteve aqui os bezerros, continua com essa adoração idólatra. Em vez de buscar o meu nome em primeiro lugar, vai buscar um bezerro antes. O que você fez foi levar o povo a continuar pecando contra mim. Então Deus fica muito chateado, porque uma das coisas que nos deixa também muito chateados, ingratidão. Você estende a mão para alguém e aquele alguém depois te dá as costas, aquele alguém depois te despreza, te desmerece, te trai. E a gente fica com aquele sentimento, não é uma coisa legal. A ingratidão é uma coisa legal, machuca muito a gente que é ser humano. Bom, imagina Deus.
que deu a vida para esse sujeito, fez ele do barro, fez do nada que ele era uma autoridade e não teve nenhum reconhecimento. Deus vai ficar muito chateado com isso, né? E até aqui o que Deus está percebendo é que ele só tem desgosto com os reis de Israel, né? Ele já levantou o primeiro, que foi Jeroboão. Quem levanta é o próprio Deus. Depois de Jeroboão é consequência, é o filho, é geração, mas que o próprio Deus já tinha dito que não ia contar com aquela geração, que ia mandar todo aquele povo ser destruído, toda a linhagem de Jeroboão ia ser destruída. Ele usa Baasa para isso, levanta Baasa para decretar, né, para executar a sua palavra, o seu juízo. E o que ele percebe agora é Baasa se tornando um Jeroboão da vida. Então Deus fica aqui indignado. Então, porquanto te exaltei do pote, fiz príncipe sobre o meu povo, e tens andado no caminho de Jeroboão, feito meu povo Israel pecar para me provocar a ira com os seus pecados. Eis que removerei a posteridade de Baasa. Então, o que ele fala? Eu vou fazer com você o mesmo que fiz com Jeroboão. Eu vou remover sua posteridade. Olha só que coisa interessante. Farei da tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer dos de Baasa na cidade, os cães comerão. Aquele que morrer nos campos, as aves do céu comerão. Gente, isso aqui foi a mesma coisa que o profeta foi lá falar para Jeroboão. De Jeroboão, quem morrer na cidade, os cães comerão. Quem morrer no campo, as aves de rapina comerão. O mesmo decreto. Eu achei isso aqui bem interessante, porque ele foi usado, não é só o urubu, né? Abutre, corvo, tinham outras aves também tinham não, existem até hoje, né? Outras aves que vivem de carniça. E, como eu ia dizendo, deixa eu recapitular, perdi ali aqui, mas enfim, bom, sim, eu ia dizer, como ele é o executor de uma sentença, de um juízo do próprio Deus, ele vai sofrer esse mesmo juízo. Isso eu achei bem interessante, né? Por que que Deus determinou a mesma coisa para ele? Sinceramente, não sei dizer, mas ele sofreu na própria pele, na própria família, o que Jeroboão sofreu, e não era para ele ter sofrido. Baasa não era para ter passado por isso. Baasa, sendo exaltado por Deus, era para ele fazer um excelente reinado, e com certeza o reinado dele duraria por muito tempo. Ora, o restante dos atos de Baasa, e o que ele fez, e o seu poder, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim Baasa dormiu com seus pais. E aqui o texto aponta para o fato de que ele não foi morto, assassinado, não foi vítima de uma guerra, não foi vítima de uma doença, teve uma morte natural, né? O texto defende isso. Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza. Toda hora Tirza aparecendo, né? Desde lá de Jeroboão, Tirza aparecendo. Tirza, pessoal, era realmente uma cidade cananeia. E era uma cidade real dos cananeus, ou seja, reis cananeus tinham feito aquela cidade para que a realeza habitasse ali. Me lembro de Fernanda trazendo essa informação de que o termo Tirza significa beleza. E deveria ser um lugar bonito e uma cidade construída com muita beleza. E o que a gente vai ver é Israel se utilizando daquilo que os cananeus tinham deixado para trás para continuar se apropriando daquilo. Lembramos que quando Davi, ele vai lá, invade a cidade de Jebus, toma Jerusalém. A primeira coisa que ele faz é construir um palácio, uma coisa nova, um negócio para ele.
E o que a gente vê aqui, Israel, é sempre aproveitando as coisas dos cananeus. Não tenho dúvidas de que os cananeus, provavelmente, eram até mais desenvolvidos que o próprio Israel. Eu acredito nisso, em termos de poderio bélico, em termos de administração, em termos de desenvolvimento político, desenvolvimento social. Eu acredito que Canaã era desenvolvida. Não é à toa que Deus diz para o seu povo que ali é uma terra prometida. Por quê? Porque realmente não só a terra era interessante, era boa, a terra que manda leite e mel, terra em si, como os cananeus fizeram bom uso disso. Tanto que Tisa era uma cidade que já existia, tinha lá seu palácio, e o que a gente está vendo é Israel reaproveitando isso aqui. Jeroboão vai lá, ele se muda de Siquém para Tisa, e a gente vai ver que os demais reis vão ficar sempre, né, em Tisa. Vai mudar depois com Honre, né, que ele vai mudar a capital, mais uma vez, de Israel. Bom, vamos lá. Assim Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tisa. E Elá, o seu filho, reinou em seu lugar. Se a gente vai ter que Baasa foi alguém que não fez algo que agradava a Deus, vamos imaginar que Elá, o filho dele, vai potencialmente seguir os mesmos passos. Verso 7. Também pela mão do profeta Jeú, filho de Anani, veio a palavra do Senhor contra Baasa e contra a sua casa. Isso o texto já falou no início. O que eu acho interessante é que o próprio texto vem reafirmar o juízo, como se tivesse a intenção de dizer: poxa, não peca contra mim, porque existe uma condenação sobre aqueles que pecam contra mim. O texto já falou sobre isso, está sendo repetido. Por quê? Por que enfatizar isso? Para que fique muito claro para Israel, para quem essa carta foi destinada em primeiro lugar, para que fique muito claro que aquele que transgride contra a vontade de Deus é passível de punição. Veio a palavra do Senhor contra Baasa e contra a sua casa, justamente por todo o mal que ele fez à vista do Senhor, ao provocá-lo à ira com a obra das suas mãos, ao ser semelhante à casa de Jeroboão, ao fazer as mesmas coisas que Jeroboão. E por que ele o matou? Aqui já acontece algo a mais, já é acrescentado algo a mais que anteriormente não foi acrescentado, que é esse finalzinho aqui, e o matou. Então, além de você, Baasa, ter praticado as mesmas coisas que Jeroboão, suas mãos estarem sujas de idolatria, assim como Jeroboão, a gente vai ver que ainda você matou aquela família. Fica parecendo que foi acrescido um pecado a ele. Mas não é que foi acrescido um pecado, mas é que ele foi um juiz para Deus, um executor de uma sentença. Juiz não, o executor de uma sentença para Deus. E no momento em que ele se torna réu daquele mesmo juízo que foi feito, daquela mesma sentença, aquele mesmo pecado que um dia foi executado por Jeroboão, parece que isso é imputado para ele como um pecado maior. Né? Você foi usado por mim e você pecou, insistiu em pecar contra mim. Por isso, aquela ideia que eu penso, daquela ênfase, eu te levantei do nada, usei você para meu propósito e você se desviou de tudo que eu planejei para você. Então, Deus realmente fica irado, né? Você me provocou a ira. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, o filho de Baasa, começou a reinar sobre Israel em Tisa, 2 anos. E conspirou contra ele o seu servo Zinri, capitão da metade das suas carruagens. E ele estava em Tisa, embriagando-se na casa de Arsa, o mordomo da sua casa em Tisa. Então, o que a gente vai perceber aqui de Elá?
era um cara que estava envolvido com seus próprios prazeres, sua própria satisfação. Ele está lá, talvez, numa festa, numa confraternização, ou somente desabafando lá com um amigo, mas certo é que o cara está se embriagando, perdendo a sua razão. Um rei está indo para a casa do seu súdito, do seu servo, para estar se misturando a ele e se colocando numa posição vexaminosa, de vergonha, atraindo para si ignomínia, vergonha. Com certeza, um ato reprovável para um líder. Ah, quer dizer que o líder não pode se misturar com o povo? De forma alguma. Jesus andou misturado com o povo, mas em seu devido lugar. Não se misturou com o povo para fazer besteira, para levar o nome de Deus à vergonha. Não, muito pelo contrário. Ele levou a sério toda a missão dele, ele levou a sério tudo o que ele tinha para fazer. E ele fez com que fosse colocado na visão das pessoas, no entendimento das pessoas, a seriedade da missão dele. O que a gente vê aqui de Elá é ele levando a coisa com descaso, brincando num momento onde era para ele estar liderando. Então ele vai perceber, ou melhor, o texto vai relatar para a gente que esse servo dele, Zinri, que era um dos capitães que ele tinha. Então, capitão da metade do exército de carruagens. Bom, e tinha uma outra metade, onde tinha um outro capitão. E esse era o capitão do exército das carruagens. Tinha o exército dos homens, o exército da cavalaria. Bom, e por aí vai. Ele tinha vários capitães. E um desses achou que era o momento propício de atentar contra Elá. Se Elá tivesse sendo um bom rei, esse capitão teria respeitado ele. Uma das coisas que a gente observa entre as lideranças militares é quase com obediência cega ao seu rei. E ele não está aqui obedecendo o seu rei, muito pelo contrário, está conspirando contra o seu rei. Deve haver um bom motivo. Aí o texto fala que ele conspira contra o rei e mostra o rei numa situação vexaminosa. Então, eu tentei encontrar maiores informações a respeito do Elá. E pelo jeito, né, não tem muita informação a respeito dele. Com esse embriagando-se na casa do seu mordomo, isso aqui deixa um parênteses, né, para a gente pensar. Ele era um rei descompromissado com o seu povo, descompromissado com a sua missão, descompromissado com a sua autoridade. Estava lá, vivendo das benesses de ser um rei, vivendo lá dentro da sua corte, vivendo com o seu povo sendo subjugado para sustentá-lo, e fazendo disso uma grande festa, um grande circo. Bom, e entrou Zinri e o feriu e o matou, no 27º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Então, Zinri, ele se rebela contra o seu chefe maior, chefe de Estado, e ele acha que pode fazer melhor do que o chefe de Estado. Mas o que a gente vai observar é que alguma coisa deu a ele essa compreensão, esse entendimento, eu acredito. Que a fidelidade daqueles que ele liderava, daquela metade do exército das carruagens. Diga-se passagem, pessoal, se Israel tem um exército de carruagem, Israel está tendo um poder aquisitivo, um poder econômico suficiente para manter isso. Alguém está pagando por isso. Porque eles não exploram mais outros povos. Então, provavelmente é o próprio povo Israel que está sendo aqui explorado, certo? Então, vamos lá.
ele vai, aproveita a oportunidade, entra na casa do mordomo, vê que o outro está bêbado, mata e assume o poder. Quem legitima esse poder dele? Aquela metade do exército das carruagens. Então, aquele povo vai lá junto com ele, né? Aquele exército vai lá junto com ele, opa, estamos juntos. Adentre ao palácio e sente-se no trono, a gente está aqui para te guardar. E sucedeu que, quando ele começou a reinar, tão logo se assentou no seu trono, ele matou toda a casa de Baasa. Não lhe deixou nenhum que mija contra a parede. O que significa isso, pessoal? Mija contra a parede. Alguém? Uma pessoa? Meia pessoa? Nenhum homem. Perfeito. Ou alguma mulher mija contra a parede. Não tem como, né? Então, pronto. Nenhum homem ficou da linhagem de Baasa, nem da sua parentela, e nem dos seus amigos. Isso aqui já foi um pouquinho pior do que aconteceu com Jeroboão. Porque o que fala que Jeroboão, a família dele foi morta. Mas aqui está dizendo que a família dele, filhos, netos, se tinha, não sei. Toda a parentela, tios, primos, parentes. E os seus amigos, aquela turminha lá que estava em redor. Cheguei a ler um estudo que diz que era hábito, era algo que existia dentro de Israel, quando se queria eliminar um nome de Israel, matava-se toda a sua família, a parentela, e inclusive os amigos, a vizinhança que morava em redor, para que ninguém jamais tocasse no nome daquela pessoa de novo. Então, você vê que até as pessoas que estavam em redor sofreram por causa de Baasa. Isso aqui eu acho bem interessante. Porque quando, por exemplo, a gente falha, a gente peca, causa escândalo, quem vai pagar o preço com isso? Primeiramente, a nossa família junto, a depender, a nossa parentela e até os nossos amigos. Quando a gente acaba sofrendo, quando a gente cria escândalo, quando a gente cria um problema, todo mundo que está em nosso redor sofre junto ou paga o preço junto. E isso é bem interessante. A gente vai ver aqui que com Baasa, o que aconteceu foi pior. Por quê? Aí eu penso, porque ele teve uma missão maior. Deus confiou a ele uma missão maior. A quem muito é dado, muito é cobrado. Fica com isso aí registrado. Verso 12. Assim, Zinri destruiu toda a casa de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, a qual ele falou contra Baasa por intermédio de Jeú, o profeta, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, o seu filho, pelos quais eles pecaram e pelos quais ele fez Israel pecar, ao provocar o Senhor Deus de Israel a ira com todas suas vaidades. Aqui está acrescentado algo a mais. Não é só idolatria, não é só o fato dele ter abusado da confiança de Deus, deles terem ainda praticado suas vaidades. Está vendo ele dando uma de alcoólatra lá em cima? E quando a gente vai ver o conceito de vaidade é o quê? Vazio. Esse rapaz estava vivendo de coisas vãs e fúteis. Então, a bebedeira talvez fosse apenas um, né, dos vários sinais que ele deve ter dado. Uma das várias práticas de vaidades. Talvez ele tenha exigido de si, ou exigido para si, aquela ideia de melhores vestes, de festas e banquetes. A gente já viu que tem um exército de carruagem. A corte em si estava muito bem, obrigada. O povo, eu já tenho minhas dúvidas. E ainda levava o povo a pecar junto. Então, percebe que a proporção que a gente vai se afastando de Deus, a gente não, né? Eles lá. A proporção que a pessoa vai se afastando de Deus, a gente vai percebendo que ela vai cometendo cada vez mais atrocidades contra Deus. Né? Primeiro foi só a rebeldia, só a desobediência, coisas pequenas.
que foram crescendo, tomando porte, e a gente está vendo agora até assassinato, conspiração, algo que dentro de Israel não era aceito. Um dos 10 mandamentos, não matarás. Quando Deus mandava matar, eram os povos inimigos. Não matar a si mesmo, não matar o seu próprio povo. Não era para isso estar acontecendo dentro de Israel. Pessoal, isso é dentro de Israel. Zinri, ele não é um, um estrangeiro. Ele faz parte de Israel. E o que a gente está percebendo aqui é que Israel está brigando entre si, se matando, conspiração. É algo mais que vai sendo acrescentado dentro dos pecados de Israel, dos reis de Israel. Verso 14, ora, o restante dos atos de Elá e tudo o que ele fez não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? No 27º ano de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza. Então, Zinri assume aquele poder, e eu não sei o que ele tinha na cabeça para acreditar que ser capitão de um pequeno exército lhe daria autoridade sobre todo Israel. Não sei o que passou na cabeça dele. Mas, enfim, quando ele vai, sobe a Tirza, que era a cidade dos reis, sobe a Tirza, e ele vai, se instala dentro do palácio. Ok. E o povo estava acampado contra Gibeton, o qual pertencia aos filisteus. Lembra? A gente falou sobre essa guerra. Gibeton foi uma cidade conquistada por Israel, e que depois, quando a gente vai vendo ali a, a, a fragilização do reino de Israel, os filisteus, ou melhor dizendo, Israel expulsa de lá os seus moradores, que basicamente eram os levitas. Quando Israel expulsa os levitas vêm para o reino do sul, Judá, e aquela terra, aquela cidade acaba sendo tomada de novo pelos filisteus. Então, vai para lá novamente Israel lutar para tomar posse daquela cidade. Potencialmente uma cidade importante. Pessoal, não pesquisei muito sobre Gibeton, mas para eles estarem fazendo questão dessa cidade, era porque é uma cidade importante economicamente falando. Então, pronto, o povo estava acampado lá em Gibeton e ouviu falar o seguinte: o povo estava acampado, ouviu dizer, Zinri conspirou, também matou o rei. Portanto, naquele dia, todo Israel fez Onri, o capitão do exército, rei sobre Israel no acampamento. Então, a gente percebe aqui que existia um capitão acima dos capitães. Onri era esse capitão. E ele, potencialmente, era muito melhor afamado no meio de Israel do que o próprio Zinri. Zinri era responsável por uma comitivazinha. Onri era responsável por todo o exército. Era de se esperar que as pessoas, né, que o próprio povo, que está aqui chamado de povo, mas a gente percebe que é exército, que é constituído do povo, mas que não são pessoas que têm a liberdade de usufruir daquilo que ele conquista através do seu trabalho, certo? Eu acredito aqui que esses reis estão usurpando não só do próprio exército, mas também do próprio povo. Então o povo vai lá, reconhece Onri como rei e não Zinri. Então eles saem de lá de Gibeton e eles agora voltam para Tisa. Para quê? Para realmente colocar o rei que eles aceitam no seu devido lugar. E sucedeu quando Zinri viu, ou melhor, verso 17, e Onri subiu a Gibeton e todo Israel com ele, subiu de Gibeton e todo Israel com ele, e cercaram Tisa. E sucedeu, quando Zinri viu que a cidade estava tomada, que ele adentrou ao palácio da casa do rei e queimou a casa do rei em cima dele com fogo e morreu. Sucedeu que ele entra, sucedeu que ele vai, percebe que está
cercado, ele entra no palácio, entra lá nas recâmaras do rei, toca fogo e acaba morto, incendiado, obviamente. Isso aqui, pessoal, é suicídio. Sempre eu tenho observado isso. Sempre que a palavra lida com suicídio, fala que a pessoa morreu. Não fala que ela descansou, não fala que eu dormi, não fala, fala que morreu, tá? E aqui a gente vai ver de novo, ó. Ele adentrou o palácio da casa do rei, queimou a casa do rei em cima dele com fogo e morreu. Morreu lá queimado, consumido. Para ele, era mais digno se matar do que reconhecer que o reinado lhe fora tirado. Reconhecer que ele, de fato, conspirou em vão. Que ele fez beneficiou, na verdade, a Henri e não necessariamente a si mesmo. E morreu por causa dos pecados que cometera ao fazer o mal à vista do Senhor, ao andar no caminho de Jeroboão e no pecado que cometeu ao fazer Israel pecar. E aí a gente sempre vai perceber, pessoal, Jeroboão como referência de um mau rei, mas cada rei que sucede Jeroboão se torna pior do que o próprio Jeroboão. Dá para perceber isso? Cada vez eles vão ficando piores, mais cruéis, mais indóceis, menos preocupados com o povo, mais preocupados consigo mesmos, mais egoístas, mais vaidosos, mais vazios. Ora, o restante dos atos de Zinri e a traição que ele cometeu não estão escritos no livro das Crônicas dos Reis de Israel? São só 20 versículos e a gente já viu se passarem aqui 3 reis. Baasa, mentira, 4. Baasa, Elá, Zinri e agora Onri. Num espaço muito curto, a gente está vendo aqui, ó, a instabilidade política, administrativa daquele reino. Por quê? Vou repetir, que não tem a direção de Deus. E a gente percebe que todos os reinos que não quiseram se submeter à direção de Deus, eles acabam sendo, assim, instáveis. A não ser que virem uma ditadura. Aí começa a prejudicar mais ainda o povo sofre. Verso 21. Depois, o povo de Israel foi dividido em 2 partes. Metade do povo seguiu Tibine, o filho de Ginate, para fazê-lo rei. E metade seguiu Onri. Então a gente vê que o exército, que não era todo o povo, era uma parte do povo, o exército apoia Onri. E é muito fácil a gente perceber que Onri vai vencer essa parada. Por quê? Porque ele tem o poder de fogo. Quem é que vence uma guerra? Quem tem o poder de fogo, a não ser que seja através do poder de Deus. Como nós aqui que estamos lutando a nossa guerra para que o poder de Deus venha prevalecer no nosso país. Todavia, o povo que seguiu Onri prevaleceu contra o povo que seguiu Tibine, ou Tibini, o filho de Ginate. Assim, Tibine morreu e Onri reinou. Então, nesse combate, nessa guerra, olha só o conflito interno, guerra civil dentro de Israel. Olha a bagunça, olha a instabilidade. Me fale se dentro de um quadro desse o povo não está sofrendo. Aqui tem povo passando fome. Aqui tem povo morrendo desnecessariamente. Não vou dizer injustamente, porque todo o povo está pecando contra Deus, né? Então, estão sofrendo juízo juntamente com seus reis. A gente está vendo o povo aqui se lascando, num português bem dizido. E Onri vai e reina. Nada mais esperado. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, 20 anos. 6 anos reinou ele em Tisa. Ele continua lá, no palácio de Tisa, na cidade real,
mas só por um pouco de tempo dentro do seu período de reinado. E que vale a pena a gente observar que o texto toda hora faz a comparação com o reinado de Asa. Lembra que Asa é o rei que está promovendo a reforma religiosa dentro de Israel? A gente já leu sobre ele, o assunto sobre Asa se passou, foi esgotado, mas continua-se a história, estamos seguindo agora uma cronologia, continua-se a história dentro de Israel, e a referência de tempo é Asa. Enquanto Israel está tendo sucessivos reis ruins, Asa está lá perdurando por um bom tempo e governando Judá com maior justiça. Né? Por quê? Porque está tendo a intervenção de Deus. Deus está sendo colocado como prioridade. Asa errou, mas enfim, ele, em primeiro lugar, tentou colocar Deus em primeiro lugar. No verso 24. E ele comprou a Semer, de Semer, o outeiro de Samaria, por 2 talentos de prata. E edificou no outeiro, e chamou o nome da cidade, a qual ele edificou, Samaria, segundo o nome de Semer, proprietário do outeiro. Então ele vai, compra um pedaço de terra, edifica naquele lugar, ele constrói uma cidade, não era só o palácio dele, ele vai construir ali a cidade, Samaria, e ele vai começar a morar lá, em Samaria. E dali vai ser a capital de Israel, né? Onri, porém, operou mal aos olhos do Senhor e fez pior do que todos os que estiveram antes dele. Olha como o texto vai levando a gente a perceber que quanto mais distante, quanto mais tempo a gente leva distante de Deus, pior a gente fica. Pois bem, Onri fez pior do que todos os que estiveram antes dele. Porquanto ele andou em todos os caminhos de Jeroboão. Jeroboão usado como referência, filho de Nebate. E no seu pecado, com o qual fez Israel pecar, para provocar o Senhor Deus de Israel a ira com as suas vaidades, falando das coisas vazias que eles estavam fazendo. Ora, o restante dos atos de Onri, os quais ele fez, e o seu poder que ele mostrou, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim, Onri dormiu com os seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, o seu filho, reinou em seu lugar. E no 38º ano de Asa, e Asa continua lá, firme e forte em Judá, rei de Judá, Acabe, o filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. E Acabe, o filho de Onri, reinou sobre Israel em Samaria 22 anos. Reinou um pouquinho mais do que o pai, né? E Acabe, o filho de Onri, fez o mal à vista do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha a consequência, cada vez pior. Sucedeu, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, idolatrando os bezerros de ouro, filho de Nebate, que ele tomou por esposa Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi servir a Baal e o adorou. Pronto. Aqui, de fato, a gente já vê uma idolatria com outros deuses, literalmente. Anteriormente, pessoal, a gente viu que Roboão, junto com seu filho, eles sim praticam idolatria com outros deuses dentro de Judá. Aí vem Asa, tira os postes ídolos, destrói os ídolos, arranca a influência idólatra que tinha no meio da realeza, que era sua própria avó,
né? Ele procura fazer a reforma religiosa e adorar somente a Deus. Beleza. Jeroboão, ele não tinha fugido da adoração a Deus. O problema é que ele colocou um subterfúgio lá, né? Ele colocou alguém para chegar até Deus, que era o próprio bezerro. A Igreja Católica hoje coloca os diversos santos, as diversas imagens, e como ícone principal, a Maria. Coloca sempre alguém para que exista outros entre o homem, Jesus, e Deus. E não basta Jesus, precisam ter outras pessoas. Mas nesse momento é justamente o que está acontecendo. O que Jeroboão não fez, que foi colocar outras pessoas, só colocou lá o bezerro, não colocou outros deuses. Ele não invocou outros deuses. Ele invocava o Deus vivo de Israel. O que a gente vai ver agora é que esse rapaz, né, os reis estão ficando cada vez piores, e esse rapaz agora vai se casar com uma idólatra e vai trazer idolatria para dentro de Israel. Aqui é o desgraceiro total. Aqui, para Israel, é o seu pior momento. Vamos lá. E ele ergueu um altar para Baal na casa de Baal, a qual havia edificado em Samaria. Ele levantou uma casa, uma igreja, um templo para Baal. Colocou lá dentro daquele templo o altar de Baal. Vamos lá. E Acabe fez um bosque. E Acabe fez mais do que todos os reis de Israel que foram antes dele para provocar o Senhor Deus de Israel a ira. E nos seus dias, Hiel, o Petelita, edificou Jericó. Ele lançou a sua fundação em Abirão, o seu primogênito, e colocou os seus portões em seu filho mais moço, Segube, segundo a palavra do Senhor, a qual ele falou por Josué, o filho de Nun. Vou lhe ser sincera aqui, pessoal. Esse verso aqui, 34, é como se ele destoasse do resto do texto, tá? E eu, sinceramente, não me aprofundei aqui nesse versículo. Tanto que eu vou parar por aqui hoje. Vou ouvir vocês aí, caso vocês tenham alguma coisa a acrescentar. E na próxima meditação, amanhã, eu vou trazer esse verso 34 aqui para a gente discutir melhor. Ele foge um pouco de toda a narrativa, tá certo? Então, o que a gente vai perceber aqui? É que Acabe vai trazer realmente uma idolatria muito pesada agora para dentro de Israel. Israel aqui vai se perder todo. A gente vai perceber isso nos próximos capítulos, onde a gente vai ter já a figura do Elias, que é um profeta que vai ser muito usado por Deus para trazer Israel à razão, para que se acabe a idolatria e para que esse povo se volte a Deus, para fazer com que os profetas de Deus venham cuidar do povo, porque o rei está deixando a desejar. Bom, pessoal, alguém tem algo mais aí a acrescentar? O que fica aí para vocês dentro disso que nós meditamos hoje? Quem começa aí? Pode falar, Adriana. Você está doida para falar mesmo? É isso. Bom, eu acredito que você explicou bem, né? Para mim não ficou dúvida nenhuma. E se a gente observar aí, Você consegue, rapidinho, você consegue falar um pouco mais perto do fone? Tá bem baixinho. estou dizendo, né? Aí, Peraí, deixa eu ver. Ai, tá ouvindo agora? maravilha. Você explicou bem, né? A gente observa aí que quando o povo se afasta de Deus e quem governa aquele povo é pessoas que não obedecem à palavra, não obedecem às leis, né? Os, os 10 mandamentos, né? Naquela época que eram os 10 mandamentos, e se desviam do caminho, há consequência, né? Há consequências. E a gente trazendo isso para a nossa vida, para os dias de hoje,
É a mesma coisa. Quando a gente não está andando no caminho, fazendo a coisa, como você falou aí mesmo, com irreverência, fazendo a coisa com descaso, fazendo a coisa de qualquer jeito, há consequência. E a gente, quando vai fazer uma coisa para Deus, a gente tem que dar o nosso melhor. Melhor ainda do que a gente fosse fazer para nossa família, para um filho, até mesmo para um marido. Para Deus tem que ser o excelente, porque quando Deus nos dá, Ele nos dá o excelente. Se a gente não recebe o excelente, é porque a gente não está fazendo com excelência, né? Então, tudo que a gente observa aí, tudo que o povo passou é uma consequência dos atos do povo. Não é pior ainda, porque ainda tinha os profetas que interpelavam pelaquele povo, ainda tinha algumas pessoas que criam em Deus e se voltavam para Deus. Mas, se a gente observar, se a gente não se render e não obedecer a palavra, há consequências dos nossos atos, há consequência para a nossa vida, né? Então, hoje a gente planta para a gente colher amanhã. O Bispo Ali sempre fala que a gente não tem o futuro, a gente tem o presente. Então, coisas que a gente tem que analisar, a gente tem que viver hoje, fazer o melhor para Deus. Se a gente vai trabalhar hoje para Deus, fazer um ponto de fé, trabalhar no salão, ou fazer uma evangelização, ou fazer uma visita, temos que fazer o melhor. Temos que ir como se fosse aquele dia fosse o último dia da nossa vida. Então, a gente tem que fazer com excelência, porque se a gente, naquele momento, partir, a gente está fazendo o melhor para Deus. Foi isso que eu entendi. Perfeito, bacana. Martiane. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, perfeito. Pronto. O que ficou para mim é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é o nosso manual, né? Ela é o nosso manual de como a gente deve, como a gente vai conseguir sobreviver aqui nesse mundo, né? A gente que foi separado, escolhido por Deus, como que a gente vai conseguir andar na contramão do mundo, seguindo o manual, seguindo a Bíblia, seguindo o que está escrito. E, inclusive, a gente está estudando aí sobre a política e, querendo ou não, a vida espiritual. Então, as duas coisas estão totalmente ligadas. E aí, eu estava pensando, tem gente que fala assim que religião não se mistura com política, que não existe. Tem gente que usa esse argumento, fala assim, não, ou você é cristão ou você não é, porque você que é cristão, você não pode se envolver com política. Gente, isso é um argumento super, como eu posso dizer, meu Deus, uma palavra Antibíblico. antibíblico mesmo. Porque assim, se a palavra de Deus e a política não se misturam, por que que Deus ele separou dois livros da Bíblia com nome intitulado de reis? Isso não existe. Se a gente for olhar, rei é uma hierarquia política. Assim como no nosso país tem presidente, na Inglaterra tem o quê? O rei, né? Em outros lugares, pouquíssimos lugares, ainda existe rei, né? Ainda existe esse tipo de monarquia. Então, ou seja, são coisas que estão interligadas, né? Então, não adianta a pessoa falar assim, política e religião não tem nada a ver. Ou você é cristão ou você se envolve com política. Não, isso não existe. Se a gente for olhar, teve José, né, que foi governador, e tem gente que vai falar, não, mas é o Antigo Testamento não tem nada a ver, teve uma nova aliança, agora é o Novo Testamento. Mas a gente vai ver que Paulo, ele falou que toda autoridade foi constituída por Deus e que a gente tem que obedecer. Ele fala, e a gente vai ver também que
aquele José de Arimateia, ele foi um senador, né? E, inclusive, foi por meio dele que o nosso Senhor Jesus conseguiu, foi cumprida a palavra que ele ressuscitaria, né? Porque ele foi lá e pediu o corpo do Senhor Jesus para Pilatos, assinou lá o termo. Enfim, foi um senador. Então, está totalmente ligado, porque pense comigo, se ele não tivesse esse título de senador, algum dos discípulos ia conseguir lá falar, ô Pilatos, tira, por favor, o corpo de Jesus? Não, porque eles não tinham essa autoridade. Então, sim, a Bíblia é o nosso manual, tudo que a gente precisa está contido nela, e sim, política e religião estão interligadas, sim, né? E é isso que ficou para mim, né? Esse foi o entendimento que eu tive e eu queria dividir. Com certeza está interligado, não tem como separar, não tem como. Pessoal, daqui, a gente tem percebido, né? Acho que vocês pegaram aí essa essência de que quanto mais distante de Deus, quanto mais tempo distante de Deus, piores nós vamos ficando. Algo aqui que me chamou bastante atenção é no momento em que o Zinri, ele conspira contra ela. Isso aqui ficou, assim, bem na minha mente. O que acontece? Quando a gente recebe uma missão, quando a gente recebe algo a fazer, como a Adriana falou, a gente tem que fazer o melhor, de todo o coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma. A gente tem que entender que não dá para a gente ficar se embriagando com as coisas do mundo, se embriagando com as nossas vontades, com os nossos desejos. Não dá para a gente ficar se embriagando com, com nenhuma das nossas vaidades. Não é nem para a gente se permitir ter vaidades. Porque no momento que a gente faz isso, a gente abre uma brecha, uma porta muito grande para o mal. Ele caiu numa cilada. Se ele tivesse consciente, pouco provável isso ter acontecido, ainda que Zinri planejasse algo contra ele estaria esperto. E ele poderia se defender, ele poderia fugir, ele poderia dar ordens ao restante da sua cavalaria, bom, enfim, sei lá, ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas se ele estivesse consciente, a gente não pode perder a nossa consciência. É isso que eu quero chamar a atenção. Quando a gente perde a nossa consciência, quando a gente se embriaga com as coisas desse mundo, não é só com drogas ou com bebida, quando a gente se embriaga com os nossos achismos, quando isso nos entorpece de tal forma que a gente não consegue pensar racionalmente, a gente abre uma brecha muito grande para o inimigo agir. A gente cria a oportunidade para o diabo agir na nossa vida. O diabo até nem estava pensando, pelo menos não naquele dia. Mas como a gente criou a oportunidade, o desgraçado vai lá e aproveita a oportunidade. Então, para mim, de todo o texto, acho que o que fica aqui de mais interessante para mim, não sei para vocês, é isso aqui, a gente não permitir perder a consciência para que a gente não crie oportunidade para o diabo. Ele foi lá e acabou morrendo por causa disso. E morreu pelo amigo, pelo irmão, né? Era um israelita. Ele acabou morrendo pelas mãos de um amigo. Isso pode acontecer a qualquer momento, né? A gente não pode se permitir confiar em pessoas que não merecem confiança. E não podemos nos permitir confiar sem critérios, sem observar, sem ponderar se aquela pessoa realmente está indo no caminho certo ou não. Nós temos de ter esse discernimento.
A gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão daquilo que o Espírito Santo nos deu, que é a capacidade de discernir espíritos. Senão aí a gente vai se embriagar com as coisas desse mundo, se embriagar de emoções e pode ter certeza de abaixar uma oportunidade e vai acabar derrubando a gente de uma forma que pode ser letal e a gente não conseguir se levantar mais. Mais algum comentário, pessoal? Não, ninguém? Então, beleza. Alguém se habilita aí para fazer a oração de encerramento? Pode falar. Eu, Pode. Martiane já abriu aí o áudio. Vai, Martiane, você já abriu o áudio? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na tua santa presença nesse momento e nós te pedimos, meu Deus, na verdade nós te agradecemos por esse momento de meditação, por esse momento em que o Senhor falou com a gente, meu Deus, e a gente se colocou à tua disposição, meu Deus, a gente separou esse tempo para estar aqui, para ouvir, meu Deus, a tua palavra. A gente estava cansado, meu Deus, a gente teve um dia corrido, a gente teve um dia exaustivo, mas a gente sacrificou, meu Deus, a nossa vontade, a vontade do nosso coração, que era descansar ou fazer qualquer outra coisa. E a gente abriu mão disso para a gente vir aqui, meu Deus. E a tua palavra diz que a tua palavra não volta vazia, meu Deus. E nós cremos, meu Pai, não pelo sentimento, mas nós cremos pela fé que a tua palavra, meu Deus, que o Senhor nos deu hoje vai surtir um efeito nas nossas vidas, meu Pai. Ah, meu Deus, se alguma de nós aqui não estava dando tanta importância, meu Deus, à tua instrução, à instrução da tua voz, da tua palavra, meu Pai. Meu Deus, que a partir de hoje, meu Deus, a gente venha andar. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor tenha compaixão de nós, da nossa alma, tenha misericórdia da gente. Meu Deus, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, dos momentos difíceis, meu Deus, a gente ainda está aqui, meu Pai, lutando pela salvação da nossa alma. A gente está aqui, meu Deus, lutando porque a gente quer. E a gente tem passado por cima, meu Deus, de afrontas. A gente tem passado por cima, meu Deus, de tantas as coisas, meu Pai, para no final, meu Deus, a gente te encontrar, meu Deus. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor perdoe os nossos erros, perdoa as nossas falhas, meu Deus. Meu Deus, que o Senhor venha nos dar, meu Pai, a tua força, meu Deus, a força, meu Deus, para sinceramente e verdadeiramente fazer a tua vontade, meu Deus, para ir na contramão, meu Deus, desse mundo. É o que nós te pedimos. Nós te pedimos também, meu Deus, pelas pessoas que pediram oração a gente, que o Senhor visite a cada uma delas, meu Pai, que o Senhor vá com o teu poder, que o Senhor vá, meu Deus, com o teu poder, meu Pai, manifesta o teu poder na vida dessas pessoas, que o Senhor salve, que o Senhor cure, que o Senhor resgate, que o Senhor liberta, que o Senhor tenha misericórdia, meu Deus, mas não permita, meu Deus, que nenhuma venha se perder. Oh, meu Pai, nós te agradecemos por tudo, meu Pai. Fortalece cada uma de nós, cada uma das tuas servas, meu Pai. Oh, meu Deus, que o Senhor venha nos sustentar, meu Deus. Não deixa que nada, ninguém, nem o tempo, nem o passado, nem as dificuldades, nem os problemas, nem os dias maus, não deixa que nada e nem ninguém, meu Deus, nos separe do Senhor, meu Pai. E não deixa, meu Deus, que a gente perca as batalhas contra a gente mesmo, não, também, meu Pai, porque a gente precisa estar blindado, meu Pai, para a gente vencer a gente mesmo. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. É o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Ok, pessoal. Por hoje é só. Deus abençoe cada um de vocês. E amanhã, 9 horas, a gente se encontra de novo, ok?